Bom dia, irmãos. Bom dia. Como é bom nós podermos estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprendermos mais da sua palavra. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao panorama do Novo Testamento. Vamos falar hoje sobre a carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Curva a sua cabeça. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça de podermos estar juntos aqui e aprendermos mais da tua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco, nos ensine por meio das Santas Escrituras. Que o Senhor me use, apesar de mim, para a edificação do teu povo, da tua igreja, porque nós estamos sedentos de aprender mais de ti. Então, nós te pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu já falei, nós vamos dar hoje continuidade ao panorama do Novo Testamento, falando um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios. E como é que vai funcionar a nossa aula hoje, né? A divisão da nossa aula vai ser da seguinte forma: nós teremos a nossa introdução, onde nós veremos quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu a carta. Vamos também ter aí um contexto geral da carta, falando um pouco sobre o contexto da época, o contexto geográfico também de Éfeso. Vamos ter a visão geral da carta, onde nós veremos a carta como um todo e a ideia de Paulo a escrever também. O esboço da carta, de como ela é dividida. A mensagem também de Efésios, onde nós vamos entrar propriamente dito no texto, analisar o texto de forma geral. As doutrinas centrais também que nós podemos encontrar na carta de Paulo aos Efésios, e a nossa conclusão, onde nós vamos concluir com algumas aplicações gerais para a nossa vida hoje como igreja. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, né? Por que estudar Efésios pode mudar a forma como vivemos como igreja hoje? Porque essa é uma pergunta, irmãos, consistente quando nós estudamos as Escrituras como um todo. Como é que esse conhecimento do que nós vamos aprender aqui hoje, do que nós temos aprendido aqui domingo após domingo, o que isso pode moldar a forma como eu vivo hoje? Como isso pode transformar a minha vida? E aqui estão 4 pontos que podem nos ajudar aí a responder essa pergunta, quando se trata da carta de Paulo aos Efésios. Porque, primeiro, revela quem somos em Cristo. Paulo ele vai enfatizar bastante isso, a nossa identidade em Cristo. Segundo ponto é que também destrói os muros que nós mesmos levantamos, os muros que os judeus levantaram naquela época entre judeus e gentios. Terceiro ponto é que Paulo também vai enfatizar a igreja como plano eterno de Deus. E o quarto e último ponto é que conecta a doutrina com a vida prática. E esse é o objetivo hoje da nossa aula, é conectar esses pontos com o ensino da carta aos Efésios, que nós veremos no decorrer da aula de hoje. Não somente conectar, mas também fazer com que a doutrina esteja perfeitamente conectada, associada à prática também. Então vamos seguindo na nossa aula. E percebam uma coisa, irmãos, todas as vezes que nós iniciamos um estudo de qualquer livro da Bíblia, seja qual for, nós devemos fazer 3 perguntas básicas, que vão nos ajudar bastante aí a entender todo o contexto do livro. Qual é essa pergunta? Quem, quando e por quê? E a primeira pergunta que é crucial para nós respondermos, antes de nós entrarmos no conteúdo da carta, é quem? E essa é a mais simples de responder essas perguntas, porque o próprio texto inicial da carta aos Efésios já responde ela, né? Paulo diz o que aí, ó? Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E o interessante dessa primeira declaração de Paulo aqui no livro é que no início ele já se apresenta ali, apresenta a sua credencial
de apóstolo, como nós podemos observar aí. Assim como ele também faz em outras cartas que ele já escreveu, né? Reivindicando que assim como os demais apóstolos de Cristo, ele também foi o quê? Foi escolhido, foi chamado, foi enviado para ensinar com toda a autoridade e a igreja. E a sua nomeação, irmãos, não foi por vontade própria, ele não se autodenominou apóstolo ou coisa do tipo, nem a igreja havia o denominado para essa função. Como ele diz aí no texto, o seu apostolado foi pela vontade de Deus, exclusivamente pela vontade divina. E isso, meus irmãos, traz um peso enorme sobre todos os escritos do apóstolo Paulo, assim como também dos demais apóstolos. Ele está aqui chamando a atenção dos seus destinatários para que ouçam com toda a atenção possível aquilo que ele tem a ensinar, colocando esse peso de autoridade sobre os seus ombros pelo fato de ele ser um apóstolo de Cristo. E a próxima pergunta que nós precisamos responder é: quando escreveu? A grande maioria dos teólogos concordam aí que a carta foi escrita durante os anos 60 e 62 depois de Cristo. Agora, alguém sabe o porquê dessa data ser tão assertiva em relação à data de escrita de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios? Alguém sabe me dizer por que essa data é tão assertiva? Porque essa, meus irmãos, é justamente a data da primeira prisão de Paulo em Roma. E Paulo, ele escreveu essa carta justamente durante essa prisão lá em Roma. Ele viveu ali durante os anos 60 e 62 depois de Cristo, em uma prisão domiciliar. E durante esse período, Paulo, ele tinha uma certa liberdade, tanto para escrever como também para receber visitas, apesar ali de estar sendo sempre constantemente vigiado por soldados. E é nesse contexto, olha que interessante, é nesse contexto aqui que Paulo ele vai escrever no capítulo 1, no versículo 13 de Filipenses, onde ele deixa bem claro que ele tornou conhecido o motivo pelo qual ele estava preso, ou seja, por causa do evangelho, diante de toda a guarda pretoriana, ou seja, ele pregou o evangelho para todos aqueles soldados que estavam ali vigiando ele constantemente durante a sua prisão domiciliar ali em Roma. Mas Paulo ele não escreveu só Efésios e Filipenses quando ele estava preso em Roma. Ele escreveu mais duas cartas. Quais são, irmãos? Quais são as outras cartas que Paulo escreveu quando estava preso? Qual é? Colossenses e Filemão, exatamente. Junto com Efésios e Filipenses, essas cartas são conhecidas como as cartas da prisão. Ok? Então vamos seguindo aí. Agora o porquê, né? Porque essa é a próxima pergunta que nós precisamos responder, é por que Paulo escreveu essa carta, por qual motivo? Diferente de outras cartas que o apóstolo já havia escrito, Paulo ele não escreve aos Efésios para tratar de um problema específico daquela igreja. Efésios é mais como uma carta universal, nós podemos dizer assim, uma carta universal, doutrinária, com o objetivo de edificar, encorajar e aprofundar também a compreensão do plano eterno de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Mas ao lermos também a carta, fica implícito alguns motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta. E aqui estão alguns motivos aí no slide. Ó. Para lembrar quem somos em Cristo, ou seja, nossa identidade em Cristo. Para fortalecer a unidade da igreja. Para ensinar também como viver de forma santa em um mundo pagão. E para mostrar que a igreja faz parte do plano eterno de Deus. Então, esses motivos aí, à medida que nós entrarmos na mensagem do livro, eles vão ficar mais explícitos para a nossa compreensão, ok? E existem ainda, irmãos, outros pontos importantes, antes de nós entrarmos no texto, que nos vão ajudar a compreender de forma geral essa carta. Vamos agora, eu quero ver com vocês alguns pontos aí acerca do contexto histórico e geográfico também de Éfeso.
alguns pontos aí para nossa compreensão. Primeiro, Éfeso ficava na costa oeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Éfeso também era o principal porto ali daquela região, era um ponto de trânsito comercial entre o Oriente e o Ocidente. Interligava ali rotas de caravanas vindas da Mesopotâmia e do interior da Ásia, ou seja, era uma área muito movimentada, uma área muito comercial. Muitas pessoas iam e vinham ali comercializando, fazendo negócio. Era uma área de bastante movimentação, nós podemos dizer assim. E saber dessas coisas, irmãos, é interessante porque você entende que foi por isso que Paulo ele escolheu a cidade de Éfeso como um ponto base, como uma base missionária. Era um ponto estratégico para o evangelho se espalhar ali por todo o império, justamente por conta desse movimento que havia ali de pessoas naquela região. Aqui está o mapa, para a gente se situar um pouco onde Éfeso ficava, e algumas cidades também que Paulo passou durante aí a sua segunda viagem missionária. Alguns outros pontos, agora falando um pouco sobre o contexto religioso da cidade de Éfeso. Como muitos sabem, Éfeso era o centro do culto a Ártemis, ou seja, a conhecida deusa Diana dos Efésios. Era o maior templo dedicado a ela ali naquela região e era considerado também naquela época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo ele era 4 vezes maior do que o Panteão de Atenas, para a gente ter uma noção, né? E era também o banco e o cofre público, onde reis, comerciantes depositavam as suas riquezas ali naquela cidade. E sabendo dessas informações, irmãos, nós podemos agora entender o porquê de todo aquele tumulto, bem conhecido lá de Atos 19. Se você bem lembra, aquele tumulto causado por Demétrio, o ourives, né? Porque enquanto Paulo ele estava em Éfeso, Paulo, de certa forma, ele impactou negativamente a economia daquela cidade, por meio da pregação do Evangelho. Por quê? Porque muitas pessoas estavam se convertendo naquela região e abandonando a idolatria, abandonando os falsos deuses, deixando de lado tudo aquilo e dando um grande prejuízo financeiro para aquela cidade. Por isso, todo aquele tumulto, onde alguns companheiros de Paulo foram apedrejados e quase mortos durante esse episódio aqui de Atos 19, justamente por conta de toda essa idolatria que cercava aquela cidade. Aqui está mais ou menos como era o templo da deusa Ártemis dos Efésios. E hoje, como é que ele está, né? Se você for lá na Turquia, você vai encontrar ainda os destroços do templo dedicado à deusa Diana dos Efésios. Ok? Agora um pouco sobre o contexto da carta em si. A igreja de Éfeso, ela foi plantada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 19 a 21, você vai ver que durante a sua segunda viagem missionária, Paulo passou pelaquela região de Éfeso, passou um período curto de tempo ali, plantou a igreja e depois seguiu em viagem. E a carta de Paulo aos Efésios, ela também é considerada uma carta circular. Ela não foi somente destinada àquela igreja de Éfeso, mas também algumas outras igrejas da Ásia Menor receberam também essa carta. Ela é uma carta, por isso que eu disse no início que ela é mais uma carta universal, ou seja, ela passou por várias igrejas também, através dessa mensagem que Paulo escreveu a essa igreja. E Paulo, um ponto interessante é que Paulo tinha um relacionamento muito próximo com os cristãos lá de Éfeso. Você lembra de Atos capítulo 20, da despedida de Paulo com os presbíteros de Éfeso? É um episódio muito emocionante ali, onde ele na praia, prestes a partir, ele senta ali, se ajoelha com aqueles irmãos, chora bastante. É um momento muito íntimo de que Paulo compartilha com esses irmãos aqui da cidade de Éfeso. Ele gostava tanto dessa igreja, era uma igreja tão amada por Paulo, que ele também enviou Timóteo, depois de tudo isso,
para pastorear essa igreja depois que ele passou por ali. Você pode encontrar essa informação também lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E sabendo dessas informações, irmãos, sobre a cidade de Éfeso, que foi uma cidade que Paulo também passou bastante tempo depois da segunda viagem missionária, na sua terceira viagem missionária já, ele passa por aquela igreja novamente e passa um período ali de 3 anos ensinando aos irmãos dia após dia, para que eles pudessem se fortalecer ainda mais na fé no Senhor, durante a sua terceira viagem missionária, onde ele passou por algumas regiões, fortalecendo a fé dos seus discípulos. Ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando, admoestando os irmãos daquela igreja. E talvez seja por isso, pelo fato de ele ter sido uma das igrejas que Paulo passou mais tempo, que ele tenha também tamanha proximidade com esses irmãos, por conta desse episódio que eu já falei lá de Atos, capítulo 20, por conta de ter sido uma igreja onde ele passou um longo período de tempo, de 3 anos. Agora, na questão da visão geral do livro, né? Depois de nós termos passado pela nossa introdução, quero ver com os irmãos um ponto muito importante, que quando você lê a carta aos Efésios e olha para a carta como um todo agora, depois de você ler os 6 capítulos de Efésios, é possível você perceber uma divisão que é bem clara, feita pelo apóstolo Paulo, que ela é dividida em 2 partes. Quais são essas partes? O que Deus fez por nós e como nós devemos viver em resposta a isso. Ou seja, a doutrina e a prática. O que Deus fez por nós e como nós devemos viver agora em resposta a essa obra divina. Especificamente aí do capítulo 1 ao 3, Paulo ele vai estabelecer o fundamento, a doutrina. E do capítulo 4 ao 6, ele vai se preocupar em quê? Em ensinar a praticar tudo aquilo que ele havia ensinado anteriormente. E isso é muito legal, irmãos, porque Paulo ele não estava preocupado somente em ensinar teologia àqueles irmãos, mas também se preocupava com o estilo de vida que esses irmãos tinham. E aqui na carta aos Efésios isso fica bem implícito no texto, como nós vamos ver daqui a pouco. Agora sobre o esboço da carta, né? Quanto à estrutura, o esboço do livro, a grande maioria dos comentaristas vai dividir o livro em 4 partes. E esse esboço oferece uma visão bem clara aí da estrutura da carta, enfatizando justamente o ponto da doutrina e da prática. Veja aí, ó. Primeiro, a nova vida que Deus nos deu em Cristo, que vai do capítulo 1, do versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10. Depois Paulo vai falar sobre a nova sociedade que Deus criou em Cristo. Do versículo 11 do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 21, Paulo vai se concentrar nisso. Essa nova sociedade que Deus criou, que é a igreja. Depois ele vai falar sobre o novo padrão de vida que Deus espera daqueles que fazem parte dessa sociedade, que vai do capítulo 4 até o versículo 21 do capítulo 5. E do capítulo 5, do versículo 22 em diante, até o final dessa carta, Paulo ele vai falar sobre os novos relacionamentos que Deus nos trouxe através da nossa união com Cristo. Então esse é o esboço da carta de Paulo aos Efésios. Agora vamos entrar na mensagem do livro dos Efésios. A mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Aqui é onde a gente vai gastar mais tempo agora, irmãos. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é sobre o plano eterno de Deus revelado em Cristo. Porque Deus revelou em Cristo o seu plano antes da eternidade, como nós veremos, que foi escolher, adotar, redimir e reunir todas as coisas em Cristo. Eu quero pedir para algum irmão ler para mim Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Por favor, os microfones estão disponíveis. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu acho muito legal esse texto, porque se você perceber, irmãos, esse trecho de Efésios é como se Paulo ele abrisse as cortinas dos céus para nos mostrar o que Deus estava fazendo antes do mundo existir. Ele nos convida a enxergar a nossa salvação não apenas como um ato isolado que Deus proporcionou, mas como parte de um plano maior, de um plano eterno, perfeito e glorioso, que tem Cristo como centro de tudo, se você percebeu aí na leitura. Paulo ele começa o quê? Adorando a Deus, porque em Cristo nós já recebemos todas as bênçãos espirituais, é o que ele diz logo no início. Essas bênçãos, irmãos, consistem na eleição, adoção, redenção por meio do sangue de Cristo e o selo do Espírito Santo. E sabe o que é mais interessante também no ensino de Paulo? É que você consegue enxergar claramente a Trindade aqui trabalhando juntas em prol do plano eterno que agora é revelado por meio da pessoa de Cristo. Se você percebeu, ó, Deus Pai nos elegeu e nos amou antes do quê? Antes da fundação do mundo, é o que ele diz aí. O Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue e nos revelou o plano eterno de Deus. E o Deus Espírito Santo nos selou como garantia de que nós pertencemos ao Senhor. E quando nós lemos Efésios, irmãos, nós descobrimos justamente isso, que nós fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Que texto maravilhoso e profundo. Quem dera nós tivéssemos tempo aqui para extrair mais coisas desse texto maravilhoso. Mas vamos seguindo. O segundo ponto que eu quero ver com vocês, acerca da mensagem do livro, é da morte para a vida. Paulo vai falar sobre uma nova humanidade aí, porque o Evangelho ele ressuscita o morto espiritual e cria uma nova humanidade reconciliada, derrubando os muros de separação. Agora eu quero pedir para algum outro irmão ler para mim, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, por gentileza. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E esse é um dos trechos mais belos e poderosos aí da carta de Paulo aos Efésios. Talvez até o mais conhecido de todos nós aqui. E aqui ele não está apenas nos contando sobre a salvação, como é que ela acontece. Ele está pintando, irmãos, aqui um retrato vívido do que nós éramos sem Cristo, do que Deus fez por nós e do que somos agora na pessoa de Cristo Jesus. Isso é muito legal, porque Paulo começa aqui nos lembrando de onde nós viemos. Nós estávamos mortos espiritualmente, é o que ele vai dizer, vivendo segundo o curso deste mundo, obedecendo ao diabo e escravizados pelos desejos da nossa carne. Essa morte, irmãos, é uma condição espiritual de todos nós sem Deus, sem esperança, sem vida verdadeira. Mas aí o texto diz o quê? Mais Deus. E eu não sei você, mas esse mais Deus aqui, irmãos, me traz uma alegria no coração que eu não consigo nem explicar para vocês. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sou contagiado por essa alegria. Esse mais Deus aqui, irmãos, muda tudo. Muda completamente tudo. Por quê? Porque a salvação, ela não começou em nós, mas na iniciativa graciosa de Deus, como o próprio texto está dizendo aqui. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Isso é graça pura. Não há mérito nenhum humano aqui nesse texto. É tudo a pura graça de Deus que se revelou em Cristo Jesus. E essa ressurreição espiritual aqui não só nos dá uma nova vida, mas também uma nova posição. Nós agora estamos unidos à pessoa de Cristo. Agora nós somos participantes do seu reino eterno. E o resultado dessa união com Cristo é que nós agora, como cristãos, somos capacitados à prática de boas obras, como ele vai dizer no texto. E aqui fica bem claro, irmãos, que a salvação não é apenas de alguma coisa. Deus não nos salvou somente da morte, do inferno, mas Ele nos salvou para alguma coisa, uma nova vida, um novo propósito, um novo estilo de vida. E o texto de Efésios capítulo 2 deixa isso bem claro, como nós podemos ver aí. Mas vamos seguindo agora o ponto 3 que eu queria ver com os irmãos, é sobre vivendo de forma digna. Agora falando um pouco sobre o andar cristão, porque o chamado do alto exige um andar coerente, na unidade, na pureza e no amor, refletindo Cristo no caráter e nos nossos relacionamentos. Aí eu quero pedir para algum irmão, por gentileza, ler Efésios agora no capítulo 4. Vamos pular aí o capítulo 3. Capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Alguém lê, por gentileza? Do 1 ao 6. Efésios 4, 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidade, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aqui, irmãos, nós chegamos num ponto-chave da carta, uma virada, aí nós podemos dizer assim, porque do capítulo 1 ao 3, como eu já falei, de Efésios, tratam justamente das verdades eternas do Evangelho, o plano eterno de Deus,
a salvação pela graça, a reconciliação de Cristo. Agora, a partir do capítulo 4, Paulo ele vai nos chamar a viver à altura desse chamado que nós recebemos de Cristo. O ponto aqui é o que você crê, o que você diz crer, a sua fé deve afetar a forma como você vive. O andar de modo digno, que ele fala aqui no texto, significa viver de maneira coerente ao seu chamado, ao evangelho que você recebeu. E o apóstolo ele fornece os meios práticos, porque Paulo ele se preocupa com isso. Ele fala sobre essa doutrina, mas ele se preocupa também em te mostrar como é que você vai praticar isso. Os meios práticos que ele vai fornecer aqui no texto são quais? Humildade, ou seja, não se colocar acima dos outros. Ele vai falar também sobre a mansidão, a longanimidade, ou seja, a paciência, suportar todas as coisas. E o amor, que suporta tudo. Amor mesmo quando o outro não merece, muitas vezes. É esse amor que Paulo está falando aqui. E perceba que o foco de Paulo nesse texto está em explicar que a igreja do Senhor Jesus cresce não apenas pelo ensino, não apenas pela teologia sólida, mas também pela prática de atitudes cristãs dentro do corpo de Cristo. E ele usa a palavra esforçando-vos. Se você percebeu no texto, ele vai falar sobre se esforçar, indicando aqui, irmãos, uma dedicação intensa no compromisso de edificar o outro, de edificar o corpo de Cristo, na unidade mesmo, através do que Deus lhe entregou, edificando a vida do próximo, trabalhando para a edificação do corpo de Cristo por meio da unidade. E aqui, irmãos, fica bem claro que a vida cristã digna, que Paulo fala aqui no capítulo 4, é aquela que preserva a unidade e reflete sempre o caráter de Cristo no corpo, ou seja, na igreja, no dia a dia, no serviço diário por meio do corpo de Cristo. E o quarto e último ponto acerca da mensagem do livro é sobre igreja em família, trabalho e também sobre a batalha espiritual, porque o evangelho ele molda relacionamentos familiares, profissionais e nos prepara para a batalha espiritual. Aí eu quero ler com os irmãos alguns textos isolados. Primeiro, vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 33. Aí depois você já pula para o capítulo 6, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler os versículos 5 ao 7 do capítulo 6. E depois pulamos para o versículo 10 a 11. Eu vou ler esse texto aqui junto com os irmãos. Primeiro, capítulo 5, versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, agora versículo 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículos 5 ao 7 agora do capítulo 6. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Agora versículos 10 e 11 do mesmo capítulo 6 aí. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, ao nos aproximarmos aqui do final da carta, Paulo ele nos mostra como a vida cristã alcança as esferas mais cotidianas do nosso dia a dia, da nossa existência. O lar, ele vai falar sobre o lar, o trabalho e sobre a luta espiritual que nós enfrentamos todos os dias.
Efésios mostra que a igreja não é apenas o que acontece aqui dentro do templo, mas também como nós vivemos como povo de Deus no mundo real, no mundo lá fora, quando nós passamos desses portões. E Paulo deixa bem claro que o evangelho não é apenas para ser crido, mas também para ser vivido em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade. E a primeira coisa que nós podemos observar no texto é a vida cristã no lar. Se você percebeu, Paulo ele vai destacar tanto o papel do marido, da esposa, como também de quem? Dos filhos, exatamente. Porque o estilo de vida que o cristão tem dentro de casa também deve refletir a sua fé que ele deposita na pessoa de Cristo. E de forma mais prática, nós conseguimos aqui enxergar alguns ensinos, como a questão do casamento cristão ser um reflexo do amor de Cristo com a sua igreja. Paulo vai falar isso dos versículos 22 do capítulo 5 até o versículo 32, ele vai se concentrar nisso, em mostrar como o casamento vai refletir o amor de Cristo por sua igreja. Ele fala também sobre o marido ser chamado a amar de forma sacrificial a sua esposa. Ele vai falar também sobre a esposa ser chamada a responder com submissão ao seu marido. E sobre os filhos deverem obediência aos pais, honra aos pais, como uma expressão também da sua fé em Cristo Jesus. E o ensino do apóstolo aqui, irmãos, deixa bem claro que ser igreja começa aonde? Dentro de casa, irmãos, também, na forma como nós tratamos, o modo como nós tratamos os nossos cônjuges, os filhos, revela se nós estamos realmente vivendo à luz do evangelho que nós dizemos crer. Se a nossa vida dentro do nosso lar não condizer com aquilo que nós cremos, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos, porque esse evangelho que nós dizemos crer não é real nas nossas vidas. E a outra esfera que Paulo aborda aqui no texto, como nós falamos aqui, como nós lemos, é qual? O trabalho. Paulo ele aplica princípios do evangelho ao contexto social ali daquela época, né? Ele fala sobre senhores e servos, e hoje nós podemos aplicar como empregadores e empregados também. O trabalho ele deve ser feito como? Com sinceridade, como quem serve a Cristo e não a homens. Paulo ele afirma, ele ensina que o cristão não serve para agradar aos homens, mas sim porque ele sabe que o seu verdadeiro patrão não é aquele que está lá no trabalho, mas é o Senhor. Você serve, você trabalha para a glória de Deus, e isso precisa ficar guardado na nossa mente. Todas as vezes que nós saímos de casa para o trabalho, nós temos que ter uma noção de que nós estamos servindo ao Senhor. E isso precisa ficar bem claro no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia. Nosso local de trabalho, irmãos, é um campo missionário também, onde nós podemos testemunhar de Cristo, falar sobre Cristo. Nós devemos trabalhar com excelência, integridade, e um serviço que nós devemos prestar ali deve refletir o quê? Refletir a glória de Deus por meio daquilo que nós fazemos no nosso trabalho. E por último, Paulo ensina que a vida cristã é um campo de batalha espiritual. Não lutamos contra pessoas, mas contra forças do mal, como ele vai dizer no versículo 12 do capítulo 6. E a única forma de nós resistirmos diante dessa batalha que é real, é nós estando fortalecidos no Senhor e revestidos com a armadura de Deus, como ele vai falar em todo o capítulo 6. E é assim que Paulo encerra essa carta aos Efésios, irmãos, com a convocação à vigilância, à vida cristã, para que nós possamos entender, os seus leitores possam entender que a vida cristã não é uma caminhada tranquila, mas uma guerra espiritual real e constante. E ele exorta os crentes a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder, como ele diz no versículo 10. Porque enfrentam inimigos espirituais que querem a todo tempo minar a sua fé
dividir a igreja e impedir o testemunho do Evangelho. Essa batalha é real e nós precisamos estar constantemente vigilantes e revestidos dessa armadura que Paulo vai falar no capítulo 6. Amém? Agora, as doutrinas centrais que nós podemos encontrar aí na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos passar rapidamente por cada uma delas, mas existem algumas doutrinas. Eu coloquei 5 doutrinas aí centrais que o apóstolo Paulo aborda durante a sua carta. Primeiro, eleição e predestinação. Ele vai dizer que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus escolheu, ele deixa bem claro, por amor, salvar um povo antes mesmo da criação. E essa escolha, irmãos, não depende de obras humanas, mas da graça e da vontade do próprio Deus, como o texto deixa bem claro. Segundo ponto, segunda doutrina é a graça soberana de Deus. Ele vai dizer no capítulo 2, pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé, exatamente. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, não uma conquista humana. Não é que nós conquistamos a salvação. Até mesmo a nossa fé, ela é um presente da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E tudo que você é em Cristo, não se engane, tudo que você é, tudo que você faz, vem de Deus, não é de você mesmo. Isso nos impede muitas vezes de nos gloriarmos e nos impulsiona a viver uma vida de adoração constante ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos elegeu, ao Deus que graciosamente nos chamou para viver em novidade de vida. E a segunda doutrina central, a terceira, quer dizer, é a unidade e reconciliação. Paulo vai dizer, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Jesus, irmãos, destruiu de forma completa o muro de separação entre judeus e gentios. E Paulo vai falar muito sobre isso na carta aos Efésios. Formando agora um só povo, a igreja do Senhor. Ele reconcilia pecadores com Deus e também reconcilia pecadores uns com os outros. E isso é incrível, irmãos. E Paulo fala bastante sobre isso. Que a igreja agora ela deve ser um lugar de reconciliação, comunhão, um lugar de igualdade. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém dentro da igreja. Porque todos somos um só na pessoa de Cristo. É isso que Paulo vai abordar, é isso que ele vai ensinar a respeito da unidade do corpo de Cristo na pessoa do nosso mestre. E o quarto ponto, acerca das doutrinas centrais, é o mistério revelado. No capítulo 3, no versículo 4, Paulo vai falar, no capítulo 3 como um todo, Paulo ele vai falar bastante acerca desse mistério revelado. E no versículo 4 ele diz, o mistério de Cristo. E qual é, irmãos, o mistério revelado da qual Paulo fala aqui em Efésios? Alguém saberia me dizer? Que mistério é esse? Qual é esse mistério que é revelado? Que Paulo fala no capítulo 3. Alguém saberia me dizer? O mistério revelado em Efésios, irmãos, é a inclusão dos gentios no plano da salvação de Deus, como co-herdeiros com os judeus, formando agora um só corpo em Cristo. Ou seja, o mistério revelado é o quê? A igreja do Senhor Jesus. A igreja é o mistério de Cristo. Judeus e gentios agora vivendo como irmãos, sem distinção, sem barreira alguma, porque Cristo derrubou todas essas barreiras. Ou seja, irmãos, o que estava oculto lá no passado, como Paulo vai dizer no texto, foi agora revelado. Gentios também fazem parte da promessa em Cristo Jesus. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. E nós, como cristãos, somos chamados a anunciar o Evangelho a todos, sem distinção alguma. E isso nos desafia a romper qualquer barreira, seja ela cultural, social, religiosa. O Evangelho
é para todos, e nós devemos anunciar esse evangelho a toda e qualquer criatura, espalhando a palavra do Senhor, aonde quer que nós formos, sem distinção alguma. E é isso que Paulo vai ensinar, quando ele fala sobre esse mistério que foi revelado em Cristo. E o último ponto acerca das doutrinas centrais é a santidade prática. E é o que nós já falamos anteriormente. Quem foi salvo pela graça de Deus, deve viver de forma coerente com o evangelho que você diz crer. Ou seja, a fé, ela transforma as nossas atitudes. A fé, ela transforma os nossos relacionamentos. A fé transforma o nosso estilo de vida. O cristão não apenas crê, ele vive como uma nova criatura nesse mundo caído. E isso se mostra onde? Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja e na luta diária que nós enfrentamos, na nossa luta contra o pecado, constantemente no nosso dia a dia. Amém? Agora vamos para a nossa conclusão. Para concluirmos aqui, irmãos, estudar a carta aos Efésios é como você abrir cortinas da eternidade para ver o que Deus planejou antes da fundação do mundo. Paulo, ele começa falando sobre isso e ele vai desenvolver todo o plano eterno de Deus, até mesmo quando chega ali nesse mistério revelado na igreja por meio de Cristo. Isso é muito legal. Você vê o que Deus planejou desde antes a fundação do mundo. Paulo, ele nos mostra que a igreja não é um projeto humano, não é um projeto nosso, não é um projeto social como muitos acham, mas uma obra eterna de Deus, irmãos, em Cristo Jesus. A igreja, ela foi criada para refletir a sua glória, a sua unidade e a santidade do nosso Deus nesse mundo. Diante disso, Paulo vai nos chamar para viver como um povo escolhido, um povo que foi salvo pela graça de Deus, unido em amor, firmes na fé, na pessoa de Cristo Jesus. E aqui estão algumas aplicações práticas de como nós podemos viver diante dessas verdades que nós aprendemos aqui hoje. Como nós podemos praticar tudo isso, como nós podemos praticar isso no nosso estilo de vida. Como é que Efésios me ajuda a compreender o meu papel como igreja nos dias atuais. E o primeiro ponto que eu coloquei aí foi: viva com a identidade espiritual firme. Por quê? Porque nós somos escolhidos, irmãos. Nós fomos eleitos pelo Senhor, nós fomos adotados, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E isso define quem nós somos. Não é a cultura, não é o nosso passado que vai definir isso. Não são as lutas diárias que definem isso. Saber disso vai mudar tudo, vai mudar a forma como nós enfrentamos o mundo, o diabo e o pecado lá fora. Saber que o meu estilo de vida está baseado na minha identidade, em quem eu sou em Cristo, vai mudar completamente a minha vida, o meu estilo de vida. Além disso, Efésios também nos lembra de que a nossa identidade, ela é redefinida na pessoa de Cristo. Porque quem nós somos agora vem antes do que nós fazemos para esse Deus. A identidade, ela vai preceder a prática. Ou seja, antes de Deus nos chamar para fazer algo por Ele, Ele nos mostra quem nós somos agora nele. E isso é muito legal, porque essa verdade, irmãos, ela é gloriosa. Nós não obedecemos para nós sermos aceitos. Nós obedecemos porque nós já fomos aceitos por Cristo. Nós não buscamos viver de forma santa para ganhar algo desse Deus glorioso. Nós vivemos de uma forma santa porque agora nós somos santos na pessoa de Cristo. Isso é muito legal, porque você vê isso na prática. Paulo falando sobre isso nessa carta, de como a nossa identidade ela vai preceder a prática, porque agora nós somos um novo povo, uma nova criatura na pessoa de Cristo, e agora somos capacitados a praticar essas boas obras, não por causa de nós mesmos, mas por causa do que Ele já fez por mim, mesmo antes da criação do mundo. Isso é maravilhoso, você poder entender essas verdades gloriosas que nós só encontramos
no Evangelho de Cristo. Segundo ponto é busque ter uma vida moldada pela doutrina. A verdade bíblica, ela precisa sair da teoria. Não basta você só ouvir teologia, ver vídeo no YouTube sobre teologia, estar aqui domingo após domingo, aprendendo mais da palavra de Deus. A doutrina sólida, ela vai produzir um caráter sólido, irmãos. A maturidade cristã, ela começa por uma mente renovada. Você precisa praticar aquilo que você diz crer. A doutrina precisa moldar a sua vida de uma forma prática. Você precisa colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Não adianta você vir aqui domingo após domingo, ouvir sermão após sermão, se a sua vida não é transformada pelo aquilo que você diz crer. Amém? Terceiro ponto, busque a unidade na diversidade da igreja. Porque apesar de nós sermos diferentes, nós somos um só corpo na pessoa de Cristo. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, a servir uns aos outros, juntos, demonstrando ao mundo que Cristo, ele quebra todos os muros de separação que o homem havia levantado. Cristo veio para derrubar esses muros e agora nos une em um só corpo, através da igreja do Senhor Jesus. Tenha um cristianismo visível em casa e no trabalho. Irmãos, nós não podemos nos enganar. A fé verdadeira ela se manifesta nos nossos relacionamentos cotidianos. Então, uma igreja saudável sempre vai refletir o quê? Em famílias saudáveis, famílias restauradas, pais que amam, cônjuges que servem, empregados justos, líderes íntegros. Tudo isso vai refletir um cristianismo saudável em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida como um todo. Portanto, meus irmãos, Efésios nos lembra que a igreja não é um lugar onde nós vamos somente, onde nós frequentamos um clube social, mas uma identidade real, verdadeira, que nós vivemos no nosso dia a dia para a glória de Deus, no poder de Cristo e na unidade do Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos revelou o plano eterno através de Cristo Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa salvação que nos alcançou, não por causa de nós mesmos, mas porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu em Cristo, para que nós pudéssemos hoje viver um novo estilo de vida, viver uma vida que glorifica e que agrada ao Senhor. E nós te agradecemos por isso, nós te louvamos por isso, Pai, porque não depende de nós mesmos, mas depende do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, por essa carta que Paulo escreveu aos Efésios e que nos ensina tanto acerca desse plano eterno que foi revelado em Cristo. Muito obrigado por ter se revelado a nós por meio das Escrituras. E que diante de tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, que nós possamos colocar em prática, nos desafiar, Pai, a viver aquilo que nós dizemos crer, a viver aquilo que nós professamos com a nossa boca diariamente, no nosso estilo de vida, seja em casa, no trabalho, na igreja, onde quer que nós estejamos, que a Tua glória venha a ser refletida através de nós, para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus